Boa tarde a todos. Essa é a minha primeira tentativa de fazer uma aula assim. Estou sentindo que vocês estão com muita dificuldade. Então, vamos tentar mostrar algumas coisas, tá bom? A primeira atividade que vocês fizeram, que era aquele questionário do formulário, vocês foram muito mal. Tinha muita coisa no caderno, mas eu acho que vocês não prestaram atenção, né? Então, primeira coisa, calma, vai dar tudo certo, tá? Eu vou mostrar alguns mapas para vocês e eu corrigi as atividades de vocês do formulário. Essa nota do formulário vai entrar como uma atividade avaliativa. Então, prestem atenção para as próximas, tá? Então, primeira coisa, nós estamos vendo Brasil, formação do nosso país. E aí, a gente pode perceber que ele não era muito grande, ó. O que é conhecido aqui? Somente a área verde, que é que os portugueses chegaram na costa. Eles não atravessaram as serras logo no início. Então, eles só conheciam o litoral, tá? E aí, a gente vai ter a exploração do pau-brasil. Por quê? Porque nós servimos como colônia, ou seja, uma fonte inesgotável de recursos. Então, a ideia de Portugal era explorar o que tinha aqui para levar de volta e ganhar dinheiro lá. Então, a gente vai ter o quê? Pau-brasil. O que é o restante da área em amarelo? A área em amarelo é a área da América Portuguesa e o lado rosa é a América Espanhola. Então, o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha, dividiu a América entre uma parte para a Espanha e uma parte para Portugal. Por que para esses dois países? Porque esses países eram os mais ricos e os mais poderosos da época. Nós estamos falando do século XV, século XVI. Tá? Então, Portugal e a Espanha eram os países mais ricos da época e dividiram para conquistar. O lado em amarelo para o Portugal, o lado em amarelo para a Espanha. Depois disso, a gente vai ter uma ocupação por vários anos, uma ocupação de Portugal nas terras tanto de Portugal quanto aquelas que pertenciam à Espanha. Tá? Para quê? Para pegar recursos. Então, cada manchinha que vocês vão ver no mapa significa uma exploração diferente. A ideia era pegar os recursos naturais ou plantar para conseguir dinheiro, tá? Portugal queria riqueza. Então, todas as manchinhas coloridas, vocês vão ver, são atividades econômicas. Tá? Lembrando que este lado é América Portuguesa, este lado é América Espanhola. Então, nós temos a linha de Tordesilhas ainda fazendo a divisão do Brasil, tá? De um lado pertencente aos espanhóis, de um lado pertencente aos portugueses. E a divisória que tem aqui, que são esses retângulos, essas faixas, são as capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal dividiu para que cada governante de cada parte fizesse plantações ou explorasse as terras para conseguir recursos e ganhar dinheiro. Quem ganhar dinheiro? Brasil? Não. Portugal. Então, a gente tem aqui o mapa do Brasil. E aí, depois que a gente não é mais colônia, que a gente vira uma república, aí a gente vai ter o Brasil ganhando riquezas para o Brasil, certo? Para os governantes, né? Parte da população brasileira ainda era escrava, então não ganhava nada, mas a gente vai ter riqueza permanecendo no Brasil. Então tudo que era produzido era ganho do Brasil, dos brasileiros. E aí vocês vão perceber que a gente tem partes que não são do Brasil e que hoje fazem parte do nosso país. Né? Então, algumas terras os portugueses não conquistaram para nós. Nós negociamos com outros países ou compramos de outros países, como o caso do Acre. Qual foi a conquista, né? A gente entrou em guerra com o Paraguai e com a Argentina e ganhamos terras desses países porque o Brasil ganhou a guerra,
tá? A Argentina era em parte aliada, em parte não. E o Brasil saiu vencedor da Guerra do Paraguai. Então tem áreas do Brasil que a gente vai conquistar de outros países. E tem áreas do Brasil hoje que a gente vai comprar de outros países, como é o caso do Acre, que a gente comprou da Bolívia, tá? Então tem formato do Brasil que a gente só vai ter lá no século XX, a partir de 1920. Tá? Então tem áreas do Brasil que não faziam parte do Brasil ainda. A gente vai ter uma parte do Brasil somente no século XX. E aí o Brasil era desta maneira. Percebam aqui, ó. Essa área é o Acre hoje e parte do Amazonas. E nós temos áreas aqui embaixo, tá? Que vão ser áreas da Argentina e do Paraguai, que hoje é parte do Paraná e parte de Santa Catarina. E o Brasil perde uma parte do território, que é essa daqui, ó, que é o Uruguai hoje. Então o Brasil, né, conquista territórios e perde outros. É normal para a formação do país. Esse é o mapa da América do Sul, tá? No próximo vídeo, nós vamos ver o Brasil de fato e os estados.